A Receita Federal incluiu o setor agropecuário no Programa Nacional de Conformidade Tributária. O que isso significa? Não sei. Se vocês olharem, e tem reportagens, principalmente a CNA falando, que em setembro deste ano, a Receita Federal pegou o setor agropecuário inteiro e incluiu no Programa Nacional de Conformidade Tributária. Eu gravei um vídeo aqui um tempo atrás falando sobre esse movimento da Receita Federal, inclusive falando aí de uma colher de chá. Mas agora, pessoal, é oficial. Se vocês quiserem aí, depois vocês dão um Google, dão uma pesquisada. O que acontece? Esse programa, obviamente, de conformidade tributária, é um programa que vai levar a possibilidade dos produtores se autorregularem. Mas, se não o fizer, as multas podem chegar, para vocês terem uma ideia, 225%. Você só pode estar de brincadeira comigo! E bloqueio cadastral e algumas outras coisas que podem também afetar o produtor rural, afetar o contribuinte. O que é interessante saber sobre isso? E está bem claro na questão das conformidades tributárias. O que vai ser visto em relação aos produtores rurais? O bendito livro Caixa Digital, que a gente fala aqui faz muito tempo. Primeiro ponto, pessoal. Já fazendo aqui uma propaganda. A Lastro ela tem um sistema próprio para fazer o livro Caixa Digital. Não é caro, é online, você consegue fazer, você consegue atender certinho todas as exigências da Receita Federal. Então, se quiser saber mais, a gente faz uma call, a gente apresenta o sistema, você tem tempo de teste. A Lastro faz auditoria do livro, se você quiser, você tem um livro aí, fez o livro, a gente audita. A gente tem outros serviços também, até de fazer livros para alguns clientes e imposto de renda, inclusive, para alguns clientes. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. Então a gente faz um serviço bem legal e o pessoal é bem competente nesse setor dentro da Lastro. Todo esse setor é capitaneado pela dona Viviane, que vocês devem assistir alguns videozinhos dela aqui. A minha maravilhosa sócia. Mas enfim, vamos voltar lá. O que acontece? Esse programa de conformidade, né, da Receita Federal, ele vai observar as receitas e despesas. Será que as despesas que você lançou no seu livro Caixa Digital são de produtor rural? Será que você reformou a sua casa, construiu a casa do seu filho, fez uma piscina lá, pegou as notinhas de construção e jogou tudo na fazenda? Ah, Gustavo, mas na fazenda dá para eu mexer com construção? Dá. Só não dá para você colocar o endereço de entrega disso na sua casa, na cidade, certo? Porque eu já vi situações disso. Quando entra na fiscalização, o cara pega a nota lá e vê que o endereço de entrega foi colocado lá na cidade e não na fazenda, na indústria, onde você está jogando essa despesa. Seu faturamento condiz? Ou é a meia nota da meia nota da meia nota? É lógico que quando a gente fala da atividade rural, os produtos, eles têm uma variação de preço muito grande, certo? Até quem está no mercado, quem lida no dia a dia, vai virar e falar: poxa, ontem o tomate estava tantos reais, hoje já caiu, amanhã vai cair de novo, daqui a 15 dias aumentou e assim vai. É lógico que existe essa variação, principalmente para alguns tipos de produto. Tem muita coisa que você pode contra-argumentar em relação a isso, mas são coisas que precisam ter uma certa atenção e ver, é real? Eu estou vendendo realmente com preço bem abaixo por haver uma realidade ali? Ou se eu estou maquiando tanto, fazendo tanto rolo nessa história aí que o valor fica muito pequeno, ínfimo. Está claro, tá? Nesse programa, e não sou eu que estou inventando, dê um Google aí depois. Faturamento é algo que vai ser visto nos livros Caixa Digitais e gasto vai ser visto nos livros Caixa Digitais. Outro ponto que a gente também fala aqui bastante é a questão dos contratos de arrendamento e parceria, certo? Coisas que admito para vocês que até eu, um tempo atrás, ficava meio assim: poxa, isso é meio discutível, é meio discutível, é meio discutível. Mas que, olhando pelo lado do fisco, ele vai tentar sempre desqualificar a natureza jurídica do contrato de parceria. O que isso significa? Ele vai cancelar esse contrato seu de parceria e vai entender que isso é um arrendamento. Olhando pelo lado do fisco, pessoal, sempre quando vocês estão fazendo alguma coisa, você tem que pensar no pior cenário possível. Se você vai reverter isso judicialmente, tudo isso que eu estou falando aqui, de valor, de faturamento, despesa, contratos, se você vai reverter isso juridicamente, ok, você pode até reverter,
Mas aí você está pegando aquilo, primeiro você vai ter que gastar, né? Você vai ter que discutir aquele processo e mediante essa discussão você pode ter sanções nesse meio tempo. Às vezes o seu cadastro, às vezes as suas informações, algumas coisas podem te afetar nesse caminho para algum financiamento agrícola, para alguma coisa. Segundo, quando a gente está falando ali no primeiro embate, né, primeiro round, o fisco ele vai olhar pelo lado dele. Como vocês estão olhando pelo lado de vocês, o fisco também vai olhar pelo lado dele. E olhando pelo lado dele, ele vai ter uma série de coisas que ele pode discutir com vocês e ele pode falar que, ó, tá errado. Agora é oficial, prestem atenção, a gente tem esse serviço dentro da Lastro de prestar tanto esse sistema que a gente usa para a gente, como a gente comercializa para o Brasil inteiro, e a gente também tem esses outros serviços referentes à questão do livro caixa. Sinceridade, o custo é pequeno para você não ter dor de cabeça. Então, olha isso com carinho. O custo é pequeno para você ter uma dor de cabeça muito grande depois. Legal, pessoal? E para não ter dor de cabeça nunca, você tem que se inscrever no canal. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha, dá um feedback positivo pra gente, conversa com a gente nas redes sociais que a gente gosta demais e ajuda a gente. E, óbvio, né, pessoal? É de grátis, certo? Você não vai pagar nada para dar essa ajuda para a gente aqui. Beleza? Obrigado e até mais.